Alguns anos que nós vivemos, foi introduzida na nossa vida, no nosso dia a dia, essa questão do consumo colaborativo, ou a economia colaborativa, economia compartilhada, esses aplicativos que possibilitam que a gente tenha acesso a outros recursos, quer sejam humanos, físicos ou intelectuais, práticos de deslocamento, sem fazer propaganda, mas vou citar aqui o Uber, Airbnb, os coworkings que estão espalhados pela cidade, a Wikipédia, entre outros exemplos de negócios que, de alguma maneira, viabilizam, acessibilizam algumas questões para as pessoas e acabam também ajudando a conscientizar a necessidade da gente controlar o consumo, que é uma questão urgente nos dias de hoje. Nós precisamos sim aprender a viver essa vida compartilhada, até porque vivemos no mesmo universo, no mesmo planeta, na mesma cidade, e nós precisamos sim aprender a dividir. São palavras, é um conceito que precisa entrar na nossa vida social, econômica e também na nossa vida existencial. É muito interessante porque esses aplicativos que nos possibilitam tudo isso, eles estão, na maioria das vezes, nos nossos smartphones, que, paradoxalmente, eles também podem nos levar para o contrário do compartilhamento. Eles nos levam para o isolamento, nos levam para algo muito perigoso, do qual quero chamar a sua atenção hoje, que é o individualismo. Seres ilhados, presos, escondidos atrás das telas desse telefone, por razões inúmeras, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, veja bem, eu estou levantando uma questão que a internet, que os smartphones podem produzir na nossa vida, mas não estou dizendo que a internet e o telefone, os smartphones são o problema. A questão é a gente saber lidar com isso. A internet trouxe inúmeros benefícios, os smartphones também, tanto é que através deles que eu estou falando com você hoje, porque é a internet que possibilita que essa minha fala chegue até você. Talvez você esteja dentro de um Uber, escutando esse podcast com um fone de ouvido no seu smartphone. Ou seja, olha quanta coisa boa que essa modernidade trouxe para nós. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque como quase tudo na vida, as coisas são ambíguas, tem o seu lado bom, o seu lado positivo, mas tem o seu lado também complicado, o seu lado pesado, e nós aqui precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque essas questões, a gente tem que tomar cuidado quando algo gera na nossa vida dependência. Toda dependência é um problema. Quando a gente percebe que a dependência se instalou, é porque nós estamos viciados. E a palavra viciado, claro que ela acaba sendo um pouco pesada, mas a gente precisa de termos mais pesados que nos coloquem diante da nossa realidade para a gente poder trabalhar. Então, quando um produto que se propõe social, né, como as redes sociais, elas acabam gerando um comportamento de isolamento, é porque algo está errado. Está errado com quem? Com as redes sociais? Não adianta eu querer culpar a rede social. Eu preciso questionar e criticar o meu comportamento com as minhas redes sociais. Eu preciso questionar como que eu lido com as minhas redes sociais. Porque as redes sociais não vão mudar, elas vieram para ficar. Eu é que preciso pensar como que eu lido com ela. Não adianta eu jogar meu telefone fora, eu preciso dele para trabalhar. Não, mas é porque quando eu entro em alguma rede social, eu acabo ficando lá horas e horas vendo foto, escutando um monte de coisa, vendo um monte de vídeo. Então, eu preciso colocar limites, autolimites. São fundamentais para o nosso bom relacionamento com a vida. A gente precisa ter esse gerenciamento das nossas horas, do nosso dia a dia. Por que é perigoso? Por que eu preciso tomar cuidado com isso? Porque se eu me fechar muito nesse mundo, eu acabo caindo no individualismo, que é a lógica de eu organizar toda a minha vida sem essa consciência coletiva. A gente vai se fechando, sem se preocupar com as questões do outro. Esse é um cuidado que nós temos que ter nesse mundo onde nós estamos conectados virtualmente, sem estarmos conectados com as pessoas de uma maneira física, de uma maneira olho no olho, de contato da pele. Nós precisamos disso, o ser humano precisa disso. O individualismo, ele gera o egoísmo.
Então, perceba o que eu estou falando para vocês. Como que a gente vive um tempo paradoxal. Comecei falando da economia compartilhada, dos aplicativos colaborativos, e como que, se a gente não tomar cuidado, a gente cai no individualismo. E o individualismo gera o egoísmo. O que é o egoísmo? Egoísmo é quando eu faço tudo pensando só em mim e não me preocupo com os outros. Há uma armadilha emocional aqui, que eu quero abrir um parênteses com você, de pessoas que podem dizer que não se cuidam, ou seja, não têm autoestima, porque não querem ser egoístas. E vamos separar as duas coisas aqui. Egoísmo é exatamente isso. Quando eu faço pensando só em mim e não me preocupo com os outros. Autoestima é quando eu faço para mim algo que vai fazer bom, aquilo vai cuidar do meu emocional, vai tratar da minha saúde mental. E porque eu estou bem, porque eu estou me tratando, porque eu estou me cuidando, o mundo que me rodeia também será beneficiado com isso. Então não deixe de se cuidar com a falsa desculpa de que você vai ser egoísta. Não, o egoísmo, repito, ele é de fato um problema. Por quê? Porque é quando você só pensa em você. A pandemia revelou muitos egoístas. A autoestima não tem a ver com egoísmo. A autoestima tem a ver com você valorizar a vida que você tem a ver com você valorizar o dia que você tem e vivê-lo da melhor maneira possível, pensando em você e, consequentemente, pensando também nas pessoas que você ama. Na mitologia grega tem o mito de Narciso, não sei se você já ouviu falar, vou explicá-lo de uma maneira bem rapidinha aqui. O Narciso, na mitologia, era um homem tão lindo que no dia em que viu o seu próprio rosto, ele ficou tão encantado consigo mesmo e se tornou incapaz de ver beleza fora de si. O Freud pegou emprestado o mito de Narciso e introduziu na psicanálise, que é o quê? Um termo dado às pessoas que não conseguem pensar fora delas. Pessoas que acham que o mundo gira em torno delas. E o Caetano Veloso poeticamente cantou que Narciso acha feio o que não é espelho. Quer dizer, se não sou eu, se não é o meu rosto, se não tem a ver comigo, é feio. Não, esses são os egoístas, esses são os narcisistas, pessoas que não conseguem pensar no próximo, não conseguem fazer o bem para o próximo, não têm a capacidade de repartir a vida. Essas pessoas têm muita dificuldade de relacionamento, de namorar, de trabalhar, enfim, têm dificuldade de viver. Porque o mundo, nós repartimos o mundo, nós repartimos o país, nós repartimos a cidade, nós repartimos a rua, nós repartimos o apartamento que nós moramos. Eu estou gravando esse podcast aqui no meu consultório e eu reparto com outras pessoas o elevador, o corredor, a recepção, a garagem. O mundo é uma grande partilha e a gente precisa aprender a viver com isso. A gente não pode se considerar autossuficiente, porque essa autossuficiência vai acabar num individualismo muito forte e esse individualismo vai acabar numa solidão enorme. Nós precisamos tomar muito cuidado com a vida. Como que a vida dá trabalho, né? A gente fala, inúmeros livros lidos, palestras, podcasts para a gente conseguir viver. Mas nós precisamos sim cuidar da nossa vida e é muito bom quando a gente consegue parar um pouquinho para analisar as nossas questões. Então eu já faço uma primeira pausa aqui com uma pergunta para você refletir como é que é a tua relação hoje com as redes sociais, como é que é a tua relação hoje com o seu telefone. Repito, está provado o benefício da internet, das redes, dos smartphones, dos computadores e dos tablets. Está provado. O mundo hoje nem funciona mais sem isso. Mas como que é a tua relação? Ela é de dependência? Quer dizer, você depende dessas coisas? Será que a tua relação com essas coisas que são para beneficiar estão te isolando, te individualizando e assim, inclusive, fazendo com que você seja autossuficiente, que você não tenha mais vida fora de si? Fica aqui o alerta, fica aqui um recado para você pensar muito bem. E não tenha medo de se autocriticar, porque eu acredito muito em mudança, mas não acredito em mudança sem autocrítica. E acho de muita maturidade, acho muito legal quando as pessoas se autocriticam e chegam à conclusão de que elas precisam mudar e vão atrás de ajuda e iniciam novos processos. Isso é a maturidade do ser humano, né? Quem é maduro, quem está lidando bem com a vida, não são as pessoas que acertam o tempo todo, não, até porque essas pessoas nem existem.
As pessoas que estão lidando bem com a vida são essas que estão olhando, levantando, caindo, se questionando, tomando novos rumos, admitindo que estão erradas e assim crescendo com as experiências boas e ruins. Agora você pode dizer, Vili, eu me fechei porque no meu mundo virtual, no meu telefone, nas minhas redes, porque já me feri. E eu faço isso como uma defesa para não me ferir novamente. Ou talvez você nem tinha pensado nisso, não tinha organizado dessa maneira e aqui agora você chegou a essa conclusão. Quer dizer, para não me prejudicar, eu fui me fechando, fui ficando aqui na minha e estou aqui agora. Meu amigo é o meu telefone. É uma possibilidade isso acontecer? Claro, porque nós temos defesas e nós queremos nos defender. A gente não quer ficar sendo ferido o tempo todo. E a gente precisa aprender a lidar com esse tema de uma maneira diferente. Você pode perguntar para mim novamente, você pode estar se questionando aí. Tá, mas eu me fechei. Por quê? Porque me feri com outras relações de relacionamento afetivo, amoroso, sexual ou apenas de amizade, pessoas me traíram e me feriram. Eu vou me abrir de novo. Qual o risco que eu tenho de que eu não vou me ferir? Nenhum. Nós não temos como ter essa certeza. O que a gente tem que pensar é que nem todo mundo tem que ser julgado por aquela pessoa que lá atrás me feriu. Ah, mas é que eu me relacionei com uma pessoa, aquele cara lá era um canalha. Sim, mas não julgue a humanidade toda por aquele cara lá que era um canalha, porque existem outros que não são. Ah, mas aquela mulher me tratou de uma maneira extremamente fria, passou a perna em mim. Então, mas não trate todas as outras mulheres do mundo a partir daquela lá. Eu sei que isso é difícil e que isso é um processo, mas nós precisamos abrir o nosso coração para relacionamentos reais e novos. Ou seja, não permita que a dor de alguma coisa do passado bloqueie suas relações. Há uma frase famosa do Sartre que ele afirma o seguinte: o inferno são os outros. E inferno é um lugar que nós não queremos estar. Então, para não viver esse lugar infernal, que são os outros, o que eu faço? Eu me afasto para não sofrer. Então, a primeira coisa, para você que se afastou por sofrimento, eu estou dizendo para você, é totalmente explicável, é um mecanismo de defesa e a gente se defende mesmo. Conectar-se com outras pessoas pode ser dolorido, sim. Né? Nós não podemos negar que as pessoas ferem, que as pessoas podem nos trair, que as pessoas podem nos machucar. Porém, não ter conexão nenhuma é desumano. E se é desumano, tem que ser rejeitado por nós. Então, para que o medo, a dor não tome conta de você, você tem que diminuir a importância das pessoas dentro de você. Esse é o exercício que a gente faz. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena eu me proteger tanto em nome de uma pessoa, ou de duas, ou de três, e eu não me relacionar e não me abrir mais para nenhuma pessoa? Não. A gente, repito, não pode julgar a humanidade por uma experiência com um indivíduo. Há muita gente ruim, sim, por aí. Muito. É um fato. Tem um bando de canalha solto nesse mundo. Mas há muita gente boa. Gente que sonha com um mundo melhor, gente que quer relacionamentos sérios, bonitos, quer construir uma amizade bacana, e a gente tem que acreditar nisso e focar nisso. Mas aí você pode dizer, não, mas devido às minhas experiências lá de trás, eu tenho medo. Aí eu vou dizer para você, que bom, porque o medo é uma característica humana que significa que você ainda está sentindo alguma coisa. Inclusive, você pode procurar um podcast meu que o título é Socorro, Não Estou Sentindo Nada. Inclusive, o título eu peguei emprestado de uma música do Arnaldo Antunes. A gente tem que sentir, porque hoje a gente ouve muito aí nas palestras motivacionais e livros de autoajuda frases do tipo, não sinta medo. Isso é uma bobagem sem tamanho, não se obrigue a isso, porque isso é uma estupidez com o teu emocional. Não sinta medo. Como é que eu não vou sentir? Medo não é uma coisa que eu decido ou não sentir, medo é uma coisa que está em mim. O ser humano tem que ter medo por precaução, inclusive. Então, se você diz, não, eu tenho medo de um novo relacionamento, por quê? Significa que você já teve uma experiência ruim. Então, esse medo ele é fundamental. Ele é fundamental para você, inclusive, ficar muito esperto com as suas novas relações, com os seus novos grupos de amigos, nos novos lugares que você está frequentando.
Então, todo relacionamento é um risco? Sim. Por quê? Porque todo relacionamento tem intimidade e tem exposição. Então, se privar desse risco é privar da nossa humanidade. Você pode até se sentir seguro em relação a alguém, mas provavelmente você vai se sentir vazio em relação à sua própria vida. Então, quando eu me protejo contra o perigo de uma perda, quer seja a morte, o divórcio, ou um amigo que vai embora para longe, através de um mecanismo de não sentir nada, entre aspas, ou permitir o excesso de envolvimento com alguém, eu perco uma parte de algo sagrado da minha vida, que é exatamente a troca, a beleza de uma despedida, a lágrima da saudade. Tudo isso é dolorido, mas faz parte da minha vida e eu não posso deixar de sentir. Então, quando eu tento evitar a dor, sublimando problemas ou até negando a existência deles, eu permito que acontece nesse momento que eu me torno um pouco menos humano. Quero indicar para você aqui um filme que eu acho que ele ainda está na Netflix. O filme chama The Fundamentals of Caring, que conta exatamente a história de uma pessoa que passou por uma dificuldade muito grande, uma dor muito grande, e ele quer encontrar recursos e meios para superar essa dor, e ele consegue fazer isso se conectando com outra pessoa que também está passando por um problema muito grande. Não vou dar spoiler do filme aqui, mas isso é um princípio da psicologia, da psicanálise, do mundo emocional, que é você estar sofrendo. Então, procure pessoas, reparta sua dor com pessoas. Então, porque se nós acreditarmos que a vida só é boa quando a gente evita o conflito e evita a dor, a gente corre o risco, então, de aprender a não sentir dor e, com isso, não sentir mais nada, como se fosse possível, claro. Quer dizer, existe a possibilidade de eu não sentir mais dor? Ora, mas se a dor vai embora com ela a esperança, vai embora com ela o amor, vai embora com ela o encanto, o assombro e outros sentimentos que fazem a vida valer a pena. Relacionamentos causam dor? Sim. Eles dão medo? Sim. Mas eles também proporcionam alegria, sorrisos, esperança, incentivos. As mãos estendidas de um amigo, de uma amiga, podem fazer com que eu consiga continuar a vida fora. Então, não restrinja a sua vida. Não fique se isolando. Não caia nesse individualismo doentio achando que você vai dar conta de tudo, porque isso não é verdade. As suas tentativas frustradas do passado, as suas dores lá de trás, elas devem servir como uma orientação para você não cair nos mesmos erros de antes e não para você bloquear as suas relações. Isso é algo que eu falo demais. Quer dizer, use o passado como uma referência e não como um bloqueio. Eu queria esquecer o meu passado. Não, nunca faça isso, porque se você esquecer o teu passado, você vai fazer de novo. Então, o nosso passado não é para ser esquecido. Nosso passado ele é um campo de orientação. Ele é como um museu que a gente entra, conhece a história, inclusive para que ela não se repita. Agora, ninguém mora no museu. No museu a gente vai, visita e vai embora. Assim é o nosso passado. A gente não tem que morar no passado. Não, a gente vai, visita, lembra, traz a nossa memória, aprende com aqueles erros e depois a gente vai embora. Depois a gente segue em frente. Então você vai dizer, então eu não posso ficar sozinho? Pode. Tudo bem ficar sozinho, faz parte da nossa humanidade. Tem gente que gosta de ficar sozinho. Tem até uma diferença no campo da espiritualidade que fala da solidão e da solitude, né? Solidão é você ficar sozinho. Solitude é você ficar com você mesmo. Existe uma diferença muito grande entre você ficar sozinho, sem ter nada nem ninguém, e talvez só alimentando e digerindo angústias, e que você ficar com você mesmo, a solitude, onde você vai conversar com você mesmo, onde você vai pensar na tua vida, pensar nos teus planos futuros. Então, se aceitar como sua companhia é um ótimo indicador. É um ótimo indicador da tua saúde mental, um ótimo indicador de que você está bem com você mesmo. Mas não é bom passar a vida toda evitando contato com os outros, porque é na troca com o outro que eu posso desenvolver a minha humanidade, posso reconhecer os meus defeitos e assim também oferecer as minhas virtudes. Então, olha a complexidade da vida, né? Eu comecei falando do mundo colaborativo, da partilha, e se a gente não tomar cuidado nesse mesmo mundo, a gente se isola, a gente cai na gente mesmo, e às vezes a gente cai como um mecanismo de proteção, porque já fomos feridos por esses outros, mas a gente não pode avaliar o nosso presente pelo nosso passado. Use o teu passado como uma referência,
Pegue as histórias do teu passado para você construir o teu futuro de uma maneira diferente. Há um pensador, eu acho que foi o Winnicott, que disse que é uma alegria estar escondido, mas é uma tragédia não ser encontrado. Quer dizer, às vezes é bom a gente ficar com a gente mesmo, ficar escondido, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Claro, tem fases da nossa vida que é muito bom, tem momentos que tudo que a gente precisa é de um tempo para nós mesmos. Fazer uma viagem sozinho, ficar um tempo sozinho, final de semana na tua casa assistindo um monte de filme. Claro que sim, mas é uma tragédia a gente não ser encontrado. É uma tragédia a gente não ter para quem voltar. É triste demais a gente não ter para quem contar as nossas alegrias e é dolorido demais a gente não ter para quem repartir, entregar um pouco do peso das nossas dores. Como que a gente faz isso? Se expondo. Não tem outra palavra para utilizar que não essa, porque intimidade é exposição. E para encerrar, Vili, por que é tão difícil a gente se expor? Porque a gente vive num mundo preocupado demais com imagem, onde a gente tem que sempre estar com a vida bem, a gente está com a conta cheia de dinheiro, a gente está com um sorriso no rosto, tudo nosso dá certo, porque a gente não pode aparentar ou entregar os nossos problemas. Essa questão da imagem, claro que é importante você cuidar da tua imagem, claro que a gente vive exatamente num mundo onde as pessoas estão nos avaliando, principalmente nas redes sociais. Então eu não vou ficar nas redes sociais falando das minhas lamentações, colocando foto minha chorando, falando das minhas dores. Não, rede social não é para isso. Mas eu tenho que ter uma rede de apoio onde eu não precisa ficar bancando essa imagem da felicidade plena, porque felicidade plena não existe. Onde eu não preciso ficar bancando esse sucesso absoluto, até porque sucesso absoluto não existe. Entre outras coisas, onde a gente tem que se sustentar sempre lá em cima. Não, eu preciso de um espaço onde eu coloco a imagem no chão, onde eu não tenho a necessidade de ficar me mostrando sempre forte, sempre feliz, sempre águia, tubarão ou leão. Não, eu posso ser um bicho um pouco mais tímido, eu posso assumir o meu lado mais frágil, eu tenho um ombro para chorar, eu poder falar que tentei e não consegui, que estou triste porque não deu certo. A gente precisa desse espaço, porque a nossa humanidade ela é oceânica. Nós estamos, ela é oceânica. Nós estamos tal qual um oceano de ondas que vêm e vão, de uma maré que sobe e desce. Não existe constância no mundo emocional. Nós estamos sempre nessa variação. E é bom ter pessoas para celebrar conosco a nossa maré cheia, e é bom a gente ter com a gente pessoas nos nossos dias mais baixos, para celebrar as nossas alegrias e para nos sustentar nos nossos momentos difíceis. Assim como a gente tem que ser esse suporte, essa alegria para outras pessoas. Eu também quero ser essa pessoa que celebra a alegria dos meus amigos, e eu também quero ser essa pessoa que está com as mãos estendidas para quando esses amigos, essas pessoas próximas a mim, estiverem passando por momentos complicados e difíceis na vida. Deixo aqui para você mais esse podcast para você pensar. Sou Vili Fomin, sou psicanalista clínico aqui em São Paulo, faço atendimento presencial e online, posto podcasts e vídeos semanalmente, escrevo no Instagram também semanalmente sobre questões de saúde mental, autoconhecimento. Se fez bem a você, compartilhe, espalhe. Não sei se você está escutando no Spotify ou no YouTube, estou nessas duas redes, estou também no Instagram, convido você a me seguir e, de novo, se fez bem a você, compartilhe e mande isso para frente, tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima.